Eu sou Ana Fragoso e você está ouvindo Empreenda Leve, o podcast sobre organização de negócios autorais que não querem depender das redes sociais para crescer. E organizar sua comunicação é essencial, mas tem alguns caminhos que, às vezes, em vez de ajudar, atrapalham muito a gente. Nessa série nova, eu vou te mostrar os erros mais comuns que os líderes de pensamento e negócios autorais de uma pessoa só cometem quando tentam organizar o marketing e a comunicação. Em cada episódio, um erro, como corrigir e um exercício simples para te ajudar a chegar nesse lugar. Então seja muito bem-vinda aos piores erros na hora de organizar a sua comunicação. O pior erro 3 é não ter claro o seu ponto de vista. Então, quando a gente começa a se comunicar, é muito comum se apoiar nas ideias dos outros. Então, a gente lê uma frase em algum livro que faz sentido, ou a gente ouve um TED Talk que é super inspirador e aí usa aquilo como base para falar também. E para os negócios autorais, esse é um movimento que é muito natural e que faz parte do nosso aprendizado e da nossa trajetória até se tornar um líder de pensamento. O erro aqui, especificamente, é quando se apoiar no ponto de vista dos outros vira o padrão. E aí a gente começa a meio que repetir mensagem das outras pessoas. Às vezes, algumas delas já não representam totalmente o que a gente acredita. Acaba ficando esse lugar meio... Eu não concordo tanto, mas também não sei exatamente qual que é a minha opinião ou qual que é a minha visão em relação a isso. E eu lembro que no começo do meu negócio, eu fazia muito isso. Como eu não sabia exatamente o que eu estava defendendo ou qual que eram os argumentos que embasavam a minha visão sobre o marketing, eu pegava muito emprestado essas ideias e esses pontos de vista de pessoas que para mim eram referências daquilo. E por um tempo funcionou. Mas aí começou a acontecer uma coisa muito bizarra, que eu comecei a ficar invisível na comunicação. As pessoas não me enxergavam nela. E aí, ao invés das pessoas chegarem até mim para perguntar, sei lá, como que era o meu trabalho, como que eu faço para trabalhar com você, como que é a sua mentoria, a sua consultoria, elas vinham até mim para perguntar aonde que eu tinha visto aquilo que eu estava falando. Onde que eu estava aprendendo isso? Elas não me enxergavam como a fonte do conhecimento. Elas queriam saber aonde era a fonte do meu conhecimento. E isso começou a me incomodar demais. E foi só quando eu comecei a realmente colocar o meu ponto de vista na comunicação, ou seja, eu, Ana, acredito nisso, eu entendo dessa forma, foi que as pessoas começaram a me procurar para me contratar de fato. Mas como é que a gente começa a comunicar o nosso ponto de vista? Comunicar o ponto de vista é você dizer a verdade sobre o que você vê do lugar onde você está. Então, você vai ajudar as pessoas a enxergarem o problema delas de uma maneira diferente, sob uma ótica diferente, de um jeito que elas nunca consideraram, porque elas não estão no mesmo lugar que você está enxergando. É aquela ideia, é aquela visão, perspectiva, que quando elas vêm, elas falam, putz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu tenho certeza que se você for olhar os últimos 5 livros de não ficção que você leu, todos eles vão ser sobre um ponto de vista muito bem articulado. E na prática, é a gente responder essa pergunta. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Por que é que você resolve o problema que está ali na minha cara desse jeito específico? E o ponto de vista vai se tornar a raiz da comunicação e do marketing de um negócio autoral. Ele precisa começar a aparecer para você se destacar e ser vista. Ainda mais hoje que a gente está numa guerra pela atenção. O ponto de vista é a única coisa que vai te dar uma vantagem competitiva e uma diferenciação. Então, para começar a enxergar seu ponto de vista, eu trouxe aqui um exercício de 3 perguntas, que então você vai pegar o seu caderno ou seu bloco de notas para anotar e responder. A primeira pergunta é: o que ninguém fala na minha área, mas eu sei que precisa ser dito? Quero que você liste de 1 a
3 coisas que você enxerga como tabu ou verdade que não é dita. E faça isso pensando naquelas conversas de bastidor que você tem com outras empreendedoras, nas coisas que você comenta em off, mas que você nunca trouxe para sua comunicação porque você achou que ia ser desnecessário. Pergunta número 2. Quais são as 3 besteiras ou os mitos que eu não aguento mais ouvir na minha área? Aqui você vai listar frases que te incomodam porque elas não representam a realidade que você vive no dia a dia do seu trabalho ou do que você faz. Busque as frases que as pessoas falam, que você vê e que elas fazem você revirar os olhos, sabe? Tipo, nossa, de novo estão falando isso, nada a ver, não enxergo desse jeito, de jeito nenhum. É um ótimo lugar para começar. E a terceira e última pergunta é: o que é que está faltando na conversa sobre o problema que meus clientes enfrentam? Ou seja, qual é essa peça que ninguém está colocando na mesa e que para você é muito essencial? Isso costuma ser algo muito simples, que você enxerga, mas que muda completamente a forma de olhar para o problema. É o caso, por exemplo, de quando eu digo que marketing é filtro. Esse é o papel do marketing. Ele tem que filtrar as pessoas certas para trabalhar com você. É muito difícil alguém falar de marketing deste lugar. As pessoas costumam falar que marketing é vendas, que marketing é mais comunicação. Para mim, o marketing ele é um filtro que serve para isso, para filtrar as pessoas certas para trabalhar com você. Beleza. Quando você terminar de responder essas 3 perguntas, você vai perceber que você vai ter 3 blocos de ideias que podem virar frases, conteúdos, até um manifesto, se você quiser. O mais importante aqui é que você vai começar a enxergar um esboço de qual é o seu ponto de vista, único e só seu, e o que diferencia a sua voz das demais vozes que estão na internet. Então esse é o pior erro número 3, que é não ter claro o seu ponto de vista. E a resposta para isso é começar a dar uma forma para ele. Não precisa ser nada perfeito nem definitivo, até porque o nosso ponto de vista vai evoluindo com a gente vai aprendendo coisas novas, entendendo outros processos e chegando a novas conclusões. E a partir daí, você começa a ter mais clareza da sua mensagem, a sua comunicação deixa de ser apenas um eco de outras pessoas e começa a ser realmente uma essência, um núcleo, uma raiz para tudo que você fala. No próximo episódio da série, vou falar sobre um outro erro muito comum, que é quando a gente abre mão do nosso posicionamento para tentar se encaixar no mercado. E se você quiser me ajuda para organizar todo esse processo, a mentoria Slow Marketing 360 é o próximo passo para você. Vou deixar o link aqui na descrição e eu fico à disposição para a gente conversar. Até a próxima!